para todos aí. Bom dia. Que o Senhor possa abençoar, né, esse tempo nosso. Vamos estar lembrando lá do Salmo 119, versículo 18, que fala assim: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Que o Senhor realmente possa desvendar os nossos olhos, né? É um livro muito importante, como todos os outros que a gente estudou, mas só o Senhor mesmo, o Espírito Santo dele, para poder nos abrir os nossos olhos, né? E também lá em Provérbios 9, versículo 10, que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Vamos orar então, queridos, para a gente começar, né? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, tua misericórdia na nossa vida, Senhor. E também pelo privilégio, ó Deus, de podermos abrir a tua palavra nesta manhã e podemos assentar aos teus pés, ó Deus, e receber do Senhor aquilo que o Senhor já preparou para o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração e pedimos mesmo, ó Deus, que o Senhor use a tua palavra, Senhor, conforme a tua vontade. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, hoje é o nosso último livro, né? Nós, graças a Deus, nós já compartilhamos todos os livros do Antigo Testamento. Foi, assim, uma visão panorâmica, né? Como a gente andasse, assim, de helicóptero mesmo por cima, né? Mas deu para dar uma noção, eu acredito que deu para dar uma noção boa. E até no final da nossa reunião nós vamos falar sobre isso, mas eu tenho conversado com algumas irmãs da gente fazer um break agora, depois desse livro, de umas 2 semanas ou 3, para a gente poder começar o Novo Testamento, né? As irmãs que quiserem continuar, para a gente começar o Novo Testamento. A Edmeia até as irmãs ouviram, prontificou de compartilhar conosco alguns livros. Eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para nós, né? E eu queria saber a opinião das irmãs, vocês podem falar no grupo aí. E também vai ser um tempo que a gente pode reler algumas coisas, né? Voltar em algumas aulas, se tiver alguma dúvida, né? Pode colocar perguntas também. Tem as gravações que a Joyce tem feito para nós. Então é isso, queridos. Vamos começar então o livro de Provérbios. É um livro de sabedoria. Pode passar aí os slides, por favor. É um livro muito importante. Um irmão nosso, assim, né? Antigo, é um estudioso da palavra de Deus, John Nelson Darby, ele falou o seguinte sobre o livro de Provérbios: o livro de Provérbios é a aplicação daquela sabedoria que criou os céus e a terra, aos detalhes da vida em um mundo de corrupção e impiedade. Provérbios trata do mundo e do governo de Deus em relação ao que o homem colhe daquilo que plantou. Este livro é tão importante que todos, especialmente os jovens, deveriam usá-lo como um manual. Eu achei muito bonito esse conceito que ele colocou do livro de Provérbios, que realmente é esse conceito, né? Que realmente é a aplicação da sabedoria daquele que criou todas as coisas nos detalhes da nossa vida aqui no mundo de corrupção, né? Então, aí é a conduta diária, nossa conduta diária, é isso que Provérbios fala, né? Da nossa conduta diária. Ele trata da conduta e da ética, né? De uma vida diária. E o livro de Salmos, ele fala sobre adoração. E o livro de Provérbios, ele fala da nossa conduta aqui na terra. Os salmos, eles anelam o céu, mas o Provérbios, ele desce até a nossa vida aqui da terra, né? A palavra de Deus é muito linda, perfeita e equilibrada, porque nós precisamos da espiritualidade, mas também precisamos da vida prática, né? Isso é muito importante, queridos, porque tem muitas pessoas que se apegam só na parte da espiritualidade e esquecem da vida prática. Isso aí vira um caos, né? É muito ruim quando isso acontece, mas essas coisas devem andar de mãos dadas, né? Que a verdadeira espiritualidade é profundamente
prática, não existe essa separação. Quando realmente a pessoa tem essa espiritualidade, a vida dela é totalmente prática, né? Porque isso é que o Senhor, é por isso que nós estamos aqui, senão a gente era salvo e ia embora para o céu, né? E então, essas coisas andam juntas de mão dadas. O título Provérbios, ele foi tirado da primeira palavra mencionada no livro. A gente vê que está escrito Provérbios, né? No primeiro capítulo. Essa palavra, no hebraico, é machal. Não sei se machal, que significa declaração, analogia, semelhança, ditado. A primeira palavrinha lá do livro é Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. A gente fala, a gente não, os estudiosos falam que Salmos é como se fossem as pepitas de ouro da vida de Davi, se bem que não foi Davi que compôs todos os salmos, mas tudo foi feito naquela, naquele espírito, né, de Davi de adoração. E Provérbios também não foram todos que Salomão compôs, mas Provérbios também é como se fossem as pepitas de ouro da vida de Salomão. Então, a existência de provérbios, que os provérbios são comuns em todas as civilizações, né, de raças e culturas. E eles mostram que Deus colocou as leis morais no universo, tal como colocou as leis físicas. Nós temos a lei da relatividade, tem várias leis físicas, né, da gravidade, etc. E outras leis que o homem ainda nem conhece todas as leis, né, físicas. E que as coisas caminham de acordo com essa lei. E assim também existem as leis morais. Lá em Romanos 2, 14 e 15, quem achar aí podia ler para nós? Eu não sei se eu estou falando alto, está muito alto. 2, 14 e 15. Alguém acha aí para nós e lê, por favor. A gente vê que Deus colocou essas leis morais no coração do homem, né? Alguém achou aí? Pode ler para nós, por favor? De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, aqui Deus fala de uma maneira muito clara, e se a gente ler esse capítulo 2, o capítulo 3 de Romanos, fala que Deus colocou isso, né? Fala sobre, inclusive, do universo. A gente sabe, lá no Salmo 19, fala que os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, existe isso, Deus colocou no coração de cada homem, que são essas leis morais. O significado de provérbio é parábola ou dito autoritário. Sugere verdades morais que são ensinadas por comparação ou contraste. É um dito breve, ao invés de muitas palavras, implicando na riqueza de paralelismo. O que significa isso? Que realmente é fácil as pessoas decorarem, são frases curtas, né? E fácil as pessoas decorarem e citar aquilo ali. Isso é o provérbio. Então, Salomão compôs 3.000 provérbios, segundo lá 1 Reis 4:32 e Eclesiastes 12:9. Nem todos estão aqui, claro que não. Mas Salomão, ele compôs esses provérbios. E os assuntos são louco, sábio, coração, preguiçoso, justo. Até é uma maneira muito interessante da gente estudar esse livro, é você pegar assim por assuntos. Tudo que fala sobre o louco, tudo que fala sobre o sábio, tudo que fala sobre o coração, sobre o preguiçoso. É muito interessante, mas a gente estudar a palavra de Deus dessa forma, sabia? Assuntos assim, né? Você vê onde fala aquilo. Nesse nosso caso aqui, nós estamos falando sobre provérbios, né? Por exemplo, em provérbios, se você quiser fazer um estudo assim mais detalhado, aí você pega todos os versículos que falam sobre louco, aí você anota aqueles versículos, você vê como que a gente aprende, todos aqueles que falam sobre sábio, e aí é muito interessante fazer esse tipo de estudo. Pode passar, irmã, por favor. Então, nós vamos ver sobre a ética cristã, porque Provérbios fala sobre essa ética cristã, né? O que é a ética, né? A ética são regras
morais que governam a nossa conduta, né? Nós temos regras de ética, né? E nós conhecemos aqui que elas regem o nosso dia a dia, né? Então, é um padrão de valores pelos quais nós julgamos as nossas atitudes, ou seja, será que isso que eu estou fazendo é certo ou errado? Isso é a ética. A palavra de Deus, Provérbios, vai além dessa ética. Não é só a ética, né, humana que nós temos, ela baseia em uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. Então, por isso que diferencia, queridos, de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus é diferente, é muito superior e é única, né? Essa ética não é resultado de melhorias ou reformas humanas, porque a gente acha, às vezes, a gente fala, né, ou as pessoas falam que se a gente for bem educado, que essas coisas fluem da nossa vida, mas pela palavra de Deus, o nosso coração é corrupto. Então, lá em Jeremias fala que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Não existe, assim, uma melhora, não existe, assim, uma maquiagem no nosso coração, mas existe, ele tem que ser tirado totalmente, tem que ser mudado totalmente, realmente é uma coisa assim, total, né, radical. Mas é o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a ética lá de Provérbios. Nós vamos ver por quê. Então, essa é a maneira correta de nós estudarmos esse livro. Porque Provérbios isso é muito importante, a expressão da vida de Cristo em nós. É como o Sermão do Monte, é muito interessante também a gente estudar Provérbios junto com aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, queridos, é impossível, como nós humanos cumprimos aquilo ali. Não tem jeito de você falar assim, agora eu vou deixar o meu inimigo, eu vou deixar bateu numa face, vou deixar que ele bate na outra. Isso aí é muito difícil, é impossível. Mas se a gente permanece nele e ele em nós, o fruto será produzido naturalmente. Então, isso aí é somente com a vida de Cristo em nós. Quando Jesus proferiu o Sermão do Monte, as irmãs sabem, ele proferiu para os discípulos. Os discípulos se chegaram a ele, e ele proferiu aquilo para os discípulos, porque na realidade aquilo não era um ensino para o mundo, mas é um ensino para os filhos de Deus, aqueles que têm a vida de Jesus nele. Certo? Então, esse é o Sermão do Monte. É Cristo em nós. Por isso que lá em Colossenses fala, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, só a vida dele em nós pode produzir aquilo. Nós, por nós mesmos, por nossas forças, a gente não consegue produzir. Né? Pode passar, Joyce, por favor. Essa é a diferença e essa é a importância da gente estudar esse livro. Então, Provérbios, então, fala sobre a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, ela superou toda a sabedoria daquele povo do Oriente, né? Que era uma sabedoria filosófica, eles eram muito sábios, eles meditavam muito, né? Era uma sabedoria filosófica, especulativa e muito mística também. E a sabedoria do Egito, a gente sabe que é a sabedoria científica e tecnológica. Eles construíram aquelas pirâmides, né? Umas coisas assim, impressionante. Tem uma daquelas pirâmides, eu não sei se as irmãs sabem, que o faraó que foi colocado lá, né, aquelas pirâmides eram feitas como túmulo, né? E o olho do faraó tinha um buraco na pirâmide, que o olho do faraó, numa determinada época do ano e da noite, o olho dele focava em determinada estrela, dele lá deitado, morto, né? Então, era um cálculo que eles faziam. Eles tinham realmente uma sabedoria muito desenvolvida ali, científica e tecnológica. Mas a sabedoria de Salomão não era terrena, mas celestial. Alguém abre lá para nós, Tiago 3,17. Vocês lembram que Deus perguntou para Salomão o que ele queria? E aí Salomão falou assim, olha, eu sou um menino, eu preciso de sabedoria para poder dirigir esse povo. Ele fez uma escolha muito maravilhosa. E é uma escolha que nós precisamos fazer, é um pedido, é uma oração que nós precisamos fazer a Deus, que essa sabedoria que vem do alto. Alguém lê para nós, Tiago 3,17, por favor.
A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, é essa sabedoria que nós precisamos, que é exatamente o fruto do Espírito. E alguém já vai abrir lá para mim Mateus 12, 42. Por quê? Porque ali Jesus fala assim: eis aqui quem é maior do que Salomão. Que declaração maravilhosa, irmãs. Vocês lembram que a rainha de Sabá, ela veio da Etiópia, ela era uma mulher sábia, ela foi lá para conhecer Salomão e a sua sabedoria. E ali em Reis, fala que quando ela viu tudo aquilo de Salomão, viu os empregados dele, viu a maneira que ele servia à mesa, viu a vida de Salomão, ali fala de uma maneira muito clara que ela ficou sem fôlego, ela ficou sem ter palavras para dizer, ela ficou extasiada. E eu fico pensando que isso é uma coisa tão linda que eu creio, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos ficar como aquela rainha, né? Porque que Jesus afirmou que ele é bem maior que Salomão. Mas quando nós nos achegarmos a ele, nós vamos ficar como aquela rainha, nós vamos ficar extasiados, porque realmente é muito mais, muito além daquilo que a gente pensou ou almejou. Então, isso aqui é uma história muito linda da gente lembrar. E Jesus falou: eis aqui quem é maior que Salomão. Ele realmente é a nossa sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Alguém lê para nós, então, Mateus, por favor? Desculpa. Mateus 12, 42? Isso. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Tá vendo, queridos? Então, isso é muito lindo. E daí, a gente pode ir lá em Reis, porque ali fala que ela ficou... Deixa eu ver aqui que você tem essa referência aqui. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não tem aqui, mas depois eu posso achar. A gente pode ver lá, porque lá fala exatamente que é a rainha do sul, né? Que ela ficou extasiada quando ela viu essa beleza de Salomão. Deixa eu ver se eu acho aqui, queridos. Primeiro Reis 10. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Seria interessante a gente ver. Primeiro Reis 10. A rainha de Sabá visita Salomão. Olha aqui, lá no 7 fala assim. Aqui um pouquinho antes. No 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados, os trajes deles e seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Eu creio que isso aqui vai ser a maneira que nós vamos ficar quando a gente estiver diante do Senhor, né? E aí a rainha fala: eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade, a fama que ouvi. E aí ela fala: oi. Não, pode terminar, desculpa. Quero saber se depois eu posso só complementar um negócio. Sim, pode sim. Aí no 9 fala assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça. Então a gente vê que no final daquilo tudo o Senhor foi louvado. Pode falar, Roberto. Não, e que enquanto a senhora falava, me veio assim, um sentimento de Deus, né? Que coisa mais rica. Ela saiu de longe para ver a casa de Salomão, né? Ele morava num palácio, mas era a casa dele. E eu creio que grande parte da restauração que Deus quer fazer na humanidade hoje, nos seus filhos, é restaurar a sua casa, as nossas casas, como um altar de louvor, de sacrifício, de adoração a Deus, a ponto que as pessoas vão ver na nossa casa,
na nossa conduta com os nossos filhos, com os nossos servos, com a nossa forma de colocar a mesa, tudo que glorifica o Senhor. Amém. Porque o início de tudo, Deus foi na família e nas nossas casas, o lugar privado onde Deus habita, né? Então, Amém. muito interessante isso, né? Uhum. Amém, é isso mesmo, né? E ver que nisso tudo ela, quer dizer, o Senhor foi exaltado, não foi só a figura de Salomão, né? Mas foi o Senhor que foi exaltado naquilo ali. E aí, então, alguns estudiosos, então, afirmam, se vocês quiserem anotar essa referência da Rainha de Sabá, é 1 Reis 10, viu? Aí vocês podem ler melhor. Alguns estudiosos afirmam que a maior parte do livro, que é do capítulo 1 a 24, foi reunida na época do rei Josafá, quando houve um avivamento, 70 anos após Salomão. O reino de Josafá, ele mandou os príncipes, mandou os sacerdotes andarem ali por Israel, né, por Judá, porque o reino já tinha se dividido, para poder ler a palavra de Deus, para trazer as pessoas de volta a Deus. Então, foi nessa época então, que teve esse avivamento. E depois, no capítulo 25 a 31, até inclusive Provérbios 25:1 fala, né, que foi o rei Ezequias que compilou aqueles provérbios. Eles foram transcritos provavelmente no reinado de Ezequias, quando houve um outro avivamento, 300 anos após Salomão. A gente nota aqui, queridos, que sempre os avivamentos, antes dos avivamentos, o que acontece? Sempre a palavra de Deus é resgatada. Isso é muito importante. Todos os avivamentos. Quando houve a reforma lá com Lutero, a palavra de Deus foi resgatada. Isso é muito importante. Para qualquer coisa acontecer na nossa vida, na vida da nossa comunidade, a palavra de Deus tem que ser resgatada, tem que ser colocada no lugar devido. Isso é muito importante. Pode passar, por favor, Joyce. Então, Provérbios, então, pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, a sabedoria clama, que é Provérbios do capítulo 1 ao 9, depois a sabedoria edifica, que é Provérbios de 10 a 24, e depois a sabedoria embeleza e solidifica, do 25 ao 31. O propósito do livro é aprender a sabedoria e o ensino. Olha bem, lá no início, no primeiro capítulo, já é colocado qual que é o propósito desse livro, né? Então, Provérbios 1 fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, e para entender as palavras da inteligência. Então, a sabedoria. O que significa sabedoria aí? É a habilidade, a praticidade das coisas, né? E depois, o ensino. O que é ensino? É disciplina, é correção, é advertência. Isso é o ensino. A palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar. Está lembrando disso? Tem esse versículo em Timóteo? E é para dar entendimento. O que é entendimento? É reflexão e o discernimento. Então, esse é o propósito do livro, né? É dar sabedoria, e a sabedoria que vem do alto, porque a gente sabe que aquele versículo que eu li no início, Provérbios 9, 10, é o versículo base desse livro, né, que é o conhecimento do Senhor, né, o princípio da sabedoria. E aqui também o 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Pode passar, Joyce, por favor. Então, é aprender, entender, e então a gente recebe a disciplina, né? Que é o ensino. A gente sempre liga disciplina com castigo, né? Mas a disciplina é o ensino para a nossa vida, né? Pode ter castigo também, mas ela é um ensino. Ela nos capacita a viver de forma inteligente, em justiça, juízo e equidade. Essa é a maneira de vivermos aqui na Terra. Então, é isso que Provérbios vai nos ensinar. Vai dar aos simples prudência. O que é prudência? A prudência é nesse sentido aqui, de maciez, lisura,
capacidade de escapar das maldades do inimigo. E o que é simples? O simples é aquele aberto, aquele que recebe qualquer coisa, está tudo certo para ele, né? Fala de um jeito, está certo, fala de outro, está certo. Esse é o simples, ele recebe qualquer coisa. Então, esse simples, ele precisa de prudência. Então, Jesus mesmo falou, olha, vocês precisam ser prudentes como a serpente e simples como a pomba, foi o que ele falou, né? Porque a pomba, até a Edmeia falou isso realmente é uma coisa real. Ali em Cantares, o noivo fala para a noiva que ela tinha um olhar de pomba. O que é olhar de pomba? O olhar de pomba é que a pomba fixa apenas num lugar. Ela não fixa em todos os lugares, ela fixa apenas num lugar. Então, por isso que ele falou isso, porque os olhos da amada dele estavam fitos nele, no Senhor, né? No seu Senhor. No seu marido, nesse caso, né? Então, por isso que fala que é simples como a pomba, porque os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Então, isso é o simples, é aquele que é aberto. O prudente é para se escapar do laço do inimigo. Na oração, desculpa. Na oração dominical, né? No Pai Nosso. Jesus fala assim, livra-nos do mal. Esse livro do mal se refere exatamente a ciladas do inimigo na nossa vida. Nós precisamos orar isso cada dia diante do Senhor, porque o inimigo, ele arma ciladas. E a gente, muitas vezes, é simples. A gente cai nessa cilada. E para os jovens, por que os jovens? Vai falar mais para frente. Olha, para obter o ensino e bom proceder, a justiça, o juízo e equidade, nós já falamos. Versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Por quê? O jovem, ele é muito precipitado e muito rápido no agir. Eles têm muita pressa. Então, por isso que isso é importante para os jovens, que eles precisam ter o discernimento das suas atitudes. E também o Provérbios é para o sábio, para tornarem-se mais sábio ainda. Não existe esse ponto, eu já tenho todo conhecimento, eu não preciso desse livro. Não existe isso. O sábio deve tornar mais sábio ainda. Nós vimos também, nós já vimos isso, que a vida cristã é como espiral. Sempre tem um nível a mais para ser alcançado na nossa vida, né? Quando a gente chega nesse nível, tem outro a mais, sempre tem outro a mais, sempre tem outro a mais, até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Que está lá em Efésios. Então, Provérbios é para todos nós. Pode passar, Joyce, por favor. Então, aí lá no 1,7, é o que ele falou, olha, no 5, 1,5. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E aí vai chegar no 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha só que interessante o versículo 6, quando fala as parábolas. Jesus falou muito através de parábolas. E quando ele começou a falar em parábolas, nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, quando o povo de Israel falou que os fariseus falaram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, vocês lembram disso, né? A partir daquele momento, Jesus começa a falar sobre parábolas. E os discípulos perguntam, por que o Senhor fala sobre parábolas? Através de parábolas. Então, Jesus falou para que eles ouçam e não entendam, para que eles vejam e não entendam mesmo, não olhem, né? Não consigam ver, eles olhem e não consigam ver, porque eles já tinham rejeitado o Senhor Jesus. Então, isso aqui é muito importante, para a gente compreender as parábolas, nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto, né? Então, aqui vem, olha, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha, se torna a base para todos os provérbios que virão a seguir. Isso aí nos fornece um quadro, isso é muito interessante, queridos, sobre as duas árvores do Jardim do Éden. Vocês lembram que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem escolheu
o conhecimento do bem e do mal, que é exatamente o caminho do tolo, porque é o que Romanos fala lá no capítulo 7, né? Paulo fala em Romanos. Eu conheço o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu faço o mal que eu não quero e se faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço. Porque a gente comeu dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Mas há um outro caminho, que é o caminho do sábio, que é a árvore da vida. Hoje, queridos, nós que temos o Senhor Jesus Cristo, nós comemos dessa árvore da vida. Nós temos esse fruto da árvore da vida na nossa vida. Nós temos a vida de Jesus em nós. Por isso que isso é uma mudança de DNA total, não é? Nós estamos em Adão, mas agora o nosso DNA está em Cristo. É por isso que é importante essa sabedoria na nossa vida. Nós precisamos desenvolver a sabedoria. É por isso que o temor do Senhor é o princípio do saber. Princípio, que essa palavra significa a parte mais importante, a essência do verdadeiro conhecimento. Porque muitas pessoas nesse mundo, eles têm um conhecimento vasto, muito grande, mas eles não têm a sabedoria que vem do alto. E tem gente que não tem conhecimento nenhum, que muitas vezes é iletrado, analfabeto, e eles são cheios da sabedoria, porque são cheios da sabedoria que vem do alto, né? O Senhor Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus a quem enviastes. Lá em João 17:3. Então, isso, queridos, é o que é a essência de todas as coisas. Cada dia conhecer mais ao Senhor. Cada dia conhecer mais e mais ao Senhor. Pode passar, Joyce, por favor. Dona Raquel, a Luatane levantou a mão, acho que ela quer falar. Ah, tá. Oi, Dona Raquel, perdão, é só porque... Não tinha visto, não. Tudo bem. É Pode só falar. porque eu tenho uma dúvida e eu acredito que a senhora saiba me explicar. Tem alguns autores, teólogos, que falam que Romanos 7 é uma visão do homem natural, né, que tenta cumprir a lei de Deus. E Romanos 8, uma visão desse homem encarnado em Cristo, né, que é transformado através de Cristo. O que a senhora acha sobre isso? A senhora acha que é uma visão correta? Eu acredito que é, sim. A partir do capítulo 6, que quando Paulo fala no capítulo 6 de Romanos, fala a questão que nós já morremos com Cristo, nós ressuscitamos com ele. Então, isso aí é a base lá do 7 e do 8. Então, eu acredito que é isso mesmo, Lu. O capítulo 7 é realmente o homem natural, aquele homem que não tem Jesus, né? O homem descendente de Adão, que tem o DNA de Adão. E o capítulo 8 é aquele que tem o DNA de Cristo, a vida já foi mudada, foi transformada. Por isso que não é uma reforma, não é uma maquiagem, é um cosmético, né? Cosmético é cosmos, é do mundo, né? O cosmético é aquilo que o mundo faz. É assim, uma maquiagem. Então, não é uma maquiagem, mas é uma transformação total daquilo ali. A gente tem que morrer, é o que está no capítulo 6. Para que a gente ressuscitar, a gente ressuscita com a vida de Cristo. E isso é pela fé, né? Porque a vida cristã é vivida totalmente pela fé. Então, essa é a realidade. Eu creio que é certo isso, sim, Lu. Eu não sei se é isso que você queria que eu falasse, mas eu creio que isso é certo, sim. Ok? Então, meninas, vamos seguir. Os 3 livros de sabedoria, que são Jó, Eclesiastes e Provérbios, todos 3 falam do temor de Deus. Lá em Jó, alguém pode achar aí, Jó 28:28, outro lê Eclesiastes 12 e 13, e Provérbios 9:10, que nós já lemos. Alguém abre para nós o Jó 28:28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Isso, obrigada. E lá em Eclesiastes 12 e 13. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo.
Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, e o Provérbios 9:10. Pode ler de novo aí, que é bom. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Isso. Então, todos os três falam do temor. E esse temor tem algumas nuances, né? Diferentes. Como filhos, nós somos filhos de Deus. Nós vimos agora, né, que realmente nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que a gente recebe Jesus como nosso Salvador. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, como filhos, nós tememos a Deus porque nós queremos agradá-lo. Temos reverência e respeito para com o nosso Pai. É um temor diferente. É diferente do temor do incrédulo, ou daquele, inclusive, que fala que é ateu, né? Ele tem um temor que ele sabe que um dia ele vai encontrar com Deus. E ele tem aquele temor porque ele sabe, dentro dele, ele sabe que tem algo superior e que ele vai prestar contas. E também é diferente do temor do povo de Israel, que estava sob a lei. Eles tinham muito temor. Ali no Monte Sinai, quando a gente estudou lá Êxodo, o monte fumegava, tremia, tinha relâmpagos. Toda vez que você lê na Bíblia aquele grande e terrível dia do Senhor, com referência ao passado, eles estão se referindo a esse dia. Eles tinham muito temor, eles tinham muito medo, porque estavam sob a lei. Mas hoje, graças a Deus, nós não estamos sob a lei. Nós estamos sob a graça, mas isso não tira a nossa reverência e o nosso temor em adoração ao nosso Deus. Alguém abre lá em Salmo 134. Nós o tememos porque nós o amamos, né? Alguém lê Salmo 134 para nós, por favor. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, aqueles que temem ao Senhor, nós temos o perdão. Por isso nós tememos ao Senhor, nós louvamos a Ele, né, na nossa vida. Esse é o nosso temor, é diferente, né? É como se fosse o nosso pai mesmo, um pai amoroso, que a gente pode chegar diante dele, saber que a gente fez alguma coisa errada, mas que ele vai nos perdoar, embora nos corrija também, né? Pode passar, Joyce, por favor. Agora, a sabedoria, então, edifica, né? Nós já falamos sobre a sabedoria que clama, a sabedoria edifica, do capítulo 10 até o 24. Parece que os estudiosos falam que a parte mais importante são 375 provérbios, né? Que tem aí. E ela fala sobre as 7 colunas, né? Da construção. É a construção do caráter e o desenvolvimento da vida de Cristo, que precisa ser construída em nós. Queridos, realmente nós recebemos essa vida de Cristo, mas nós precisamos desenvolver essa vida, porque a nossa carne continua existindo. A nossa carne, ela não morreu, ela só vai morrer o dia que a gente morrer mesmo, né? Mas a carne é o nosso velho homem, vamos dizer assim. Não é o corpo, né? Mas é o nosso velho homem. É aquela luta, né, que existe, fala em Gálatas, a luta da carne contra o espírito. E sempre que o que a gente alimenta mais é aquilo que vai vencer. Se nós alimentamos mais a nossa carne, é o que fala que é o cristão carnal, né? Agora, se a gente alimenta mais o nosso espírito vai ser mais forte. Alimenta com a palavra de Deus, com a oração, com esse temor a Deus, né? Então, esse caráter precisa ser construído. É o caráter mais a vida de Jesus. Isso é a vida de Cristo em nós. Então, são esses 7 pilares, que é a justiça vezes a perversidade, a diligência vezes a preguiça, o amor ao contrário do ódio, a fidelidade ao contrário da hipocrisia, a humildade ao contrário da arrogância, a graça ao contrário da crueldade, a disciplina ao contrário da insensatez. A gente pode ver, queridos, que essas características são manifestadas no caráter de Cristo. É muito lindo quando a gente estuda a história, a vida de Cristo no Novo Testamento.
E a gente vê todas essas características na vida dele. É muito maravilhoso isso. E ele quer desenvolver isso em nós, né? Porque nós precisamos chegar à estatura de Cristo. E não deixa de ser o fruto do Espírito. Aqui o fruto do Espírito está lá em Gálatas, né? Gálatas 5. Mas esse texto aqui em 1 Coríntios 1:30, alguém abre para nós. Porque às vezes nós ficamos assim até meio desanimados, né? Porque a gente pensa, meu Deus, mas é muito difícil a gente ter esses frutos, e a gente também seguir o Sermão do Monte, mas veja o que está lá em 1 Coríntios 1:30. Alguém lê para nós. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Olha bem, aqui Deus está falando, olha, realmente é impossível para você, mas a vida de Cristo está em você. Então, essa vida tornou você a sabedoria, a justiça e a santificação. Esse versículo é um versículo que nós precisamos decorar, queridos, porque essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, que Deus nos transformou nessa pessoa, porque é Cristo que está em nós. Eu já ouvi uma vez uma ilustração muito interessante de uma pessoa que falava assim, mas eu não consigo ver isso, eu não consigo ver isso na minha vida, eu já tenho Jesus na minha vida, mas não consigo ver isso. Então, a pessoa que estava discipulando falou assim, olha, é a mesma coisa de você ter um copo aqui na frente. Aí você fala assim, o copo fala assim, ah, Senhor, eu queria tanto ser um copo. Ah, Senhor, eu queria tanto ser assim, transparente igual o copo. E você já é aquilo tudo. E você fica orando isso para Deus, porque Deus já fez você como aquele copo. Vocês estão entendendo? Aqui o Senhor já afirmou que Ele já colocou isso tudo em nós, que é a sabedoria, quando a sabedoria, a justiça e a santificação. Ali, quando é falado do fruto, os frutos da carne e o fruto do Espírito, é falado no singular, o fruto. Por quê? Porque esse fruto está todo em Jesus. Nós já estudamos isso, né? Até lá Entre Amigas, né? Foi até a Lelé, eu acho que uma mexerica. Cada gomo da mexerica, mas tudo é a mexerica. Então, é uma vida vivida por fé, é Jesus em nós. Essa é a nossa esperança. Então, esse versículo de 1 Coríntios 1:30 é para a gente lembrar que Deus já colocou isso tudo em nós. E nós precisamos desenvolver e crer nisso. Pode passar, Joyce, por favor. Aí nós vamos para a gente está caminhando para o final, que é a sabedoria que ela consolida, embeleza e solidifica, é do capítulo 25 até o 31. Esses dois últimos capítulos, 30 e 31, parece que foram escritos por pessoas que não eram da nação israelita, parece até que eles eram ismaelitas, né, de Ismael. A gente não tem certeza, mas deve ter sido. Então, a gente vê que foram os gentios, né, que escreveram. Isso é bom para nós, porque nós somos gentios, nós não somos judeus, né? E tem essa oração importante lá em Provérbios 30, 7, 9, que fala, 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a mentira. Queridos, é uma coisa muito importante ali, quando lá no Salmo 19 mesmo, fala do orgulho, né? Que se o nosso orgulho, se a gente não tiver orgulho, a gente, deixa eu ver se eu acho aqui, se é isso mesmo. Aqui fala assim, no Salmo 19 mesmo fala sobre a palavra de Deus, fala assim, quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. 19:12, agora o 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha bem, como que a soberba, como o nosso coração é cheio de soberba, é cheio dessa vaidade. Às vezes a gente acha que não. Mas quando a gente começa a analisar, se a gente se sente ofendido por qualquer coisa, se
Isso é uma coisa impressionante, como é que nós somos cheios do nosso eu mesmo, como a gente quer justificar em todas as coisas, né? Então, isso é uma verdade. Então, ele fala, afasta de mim a vaidade e a mentira, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Eu até falei com a Daniela que sempre que eu leio essa oração, eu fico pensando, nossa, mãe, mas eu acho que essa oração devia ser assim, não, né? Devia ser o Senhor, se o Senhor me der a pobreza ou a riqueza, é o Senhor que me deu, né? E tá tudo bem. Mas eu creio que isso aqui talvez fale da humildade dessa pessoa, porque ela não está confiando nela. Ela está falando, Senhor, eu não sei se eu ficar pobre, se eu vou roubar, né? E se eu ficar muito rico, se eu vou desprezar o Senhor. Ela não está querendo confiar nela, né? Para tomar o nome de Deus em vão. Então, eu creio que é mais ou menos essa oração. E para a gente terminar, então, queridos, uma coisa muito linda que eu gostaria até de deixar para as irmãs meditarem e fazer um estudo disso. Vou deixar mais com as irmãs mesmo. O capítulo 31, que fala da mulher virtuosa, né? Quem achará? Acho que ninguém acha, né? Essa mulher virtuosa é difícil mesmo, né? Mas olha bem, realmente é uma mulher virtuosa, é uma mulher, uma esposa, né? Uma mãe, mas isso aqui ela aponta para a igreja do Senhor, assim como a gente estudou o livro de Cantares. É uma figura de Cristo e a sua igreja, é uma figura muito linda de Cristo e a igreja. Também o capítulo 31 de Provérbios, ele apresenta uma figura muito linda também de Cristo e a igreja. Ele é um poema como um acróstico. São 3 lugares na Bíblia que tem esse acróstico. O acróstico é o seguinte, começa, você sabe, né? O primeiro versículo com a primeira letra do alfabeto, só que aqui é o alfabeto hebraico. O segundo versículo com a segunda letra do alfabeto hebraico, e assim vai. Então, o capítulo 31 de Provérbios e o capítulo 119 de Salmos são feitos neste acróstico. O terceiro, eu esqueci, eu vou procurar ver direitinho para passar para as irmãs. São apenas 3 lugares que tem esse acróstico. Então, isso aqui é muito importante. Aqui está falando de Cristo e a igreja. É um poema mesmo. E olha bem, ali fala, olha, aqui a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Quando a gente lê isso aqui, e a gente lembra lá de Apocalipse, que fala quando João pede para ver a igreja, né? Então, a noiva, quando pede para ver a noiva, aí é interessante que a noiva é a própria cidade, né, de Jerusalém, e fala que ela está cheia de joias finas, né? Joias maravilhosas. É muito lindo se a gente for estudar essas pedras preciosas. Cada pedra representa alguma coisa, né? Por exemplo, o brilhante, quando vai na luz difusa, é como se fosse o arco-íris, aquele tanto de cor. Mas quando é tudo junto, é uma luz só, é um brilho só. E quanto mais a luz incide sobre aquela pedra, mais ela brilha. Então, isso aí é uma figura muito linda da igreja, como será. Como que nós somos diante do Senhor, mesmo que ele fala lá em Cantares, né? Fala que vai ser como finas joias. E fala que ela se veste, fala, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O Senhor confiou à igreja, o testemunho dele aqui na terra. A Bíblia fala que os anjos queriam ter esse privilégio, mas o Senhor deixou para a igreja. E depois fala assim, olha, ela faz bem ao marido e não mal. É o que a igreja faz para o Senhor, né? Todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com suas mãos. É como navio mercante. De longe traz o seu pão. E fala que ela levanta de madrugada. Queridos, isso fala também da nossa comunhão com o Senhor.
O que é esse navio mercante? Esse navio mercante é quando a gente está estudando a palavra. Você busca aqui, você busca lá, você busca de vários lugares, vem de longe o ensino de Jesus para nós, né? Ela traz de longe o seu pão, que é o alimento. É noite ainda, e ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. O que é isso? Ela alimenta a casa dela com a palavra de Deus, mas não é claro que ela alimenta também com o pão mesmo físico, né? Isso é claro, mas também se a gente for passar para a parte espiritual, ela alimenta a sua casa com a palavra de Deus, né? E aí continua. Examina a propriedade, adquire. Ela planta uma vinha. O que é a vinha? O Senhor Jesus falou que ele era a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos. Desculpa. E depois ela cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. E ela percebe que o ganho dela é bom e sua lâmpada não apaga à noite. Lembra que lá em Cantares que o amado bateu na porta de madrugada, né? E aí a Sulamita fala assim, não, já lavei meu pé, já estou na minha cama, não vou levantar. E depois ela se arrepende, né? Muitas vezes o Senhor nos chama nas madrugadas para estar orando e nós devemos obedecer, né? Ela estende as mãos ao fuso e mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela é misericordiosa. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam de vestidos de lã escarlate. A lã fala de muita coisa. A lã fala da ovelha, do carneirinho, né? Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e púrpura. Vocês veem, queridos, que lá no Apocalipse fala, Apocalipse 19, 7 e 8, eu acho que vai ser esse mesmo, esse versículo, que fala que depois vocês podem ver, queridos, que fala que as vestes, que a noiva está vestida de linho puríssimo, fala puríssimo, que são os atos de justiça dos santos. Olha que coisa linda. O Senhor nos vestiu com vestes próprias, né? Que é o linho puríssimo, com atos de justiça. Ele nos justificou. Em Romanos 5:1 fala, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Então, o Senhor nos vestiu com essas vestes de linho puro. E essa mulher tem essa veste de linho fino e púrpura. A púrpura era muito cara. Só os reis, as pessoas riquíssimas, podiam se vestir de púrpura. E essa mulher, então, ela vestia de púrpura. Por quê? Porque o Senhor a vestiu assim, com roupas de rainha, né? E assim, então, vai. Ela traz a proteção para a sua casa. Por isso, então, esse livro termina dessa forma. Olha, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, esse aí é o resumo de todo o livro de Provérbios, que é o quê? É o temor do Senhor, a maneira que a gente vive, a maneira que nós nos vestimos, a maneira que a gente é conduzida na nossa casa e fora da nossa casa. Não só nós, particularmente, mas nós como a igreja do Senhor. Essa mulher aqui sendo identificada como a igreja do Senhor, mas nós particularmente também. Então, queridos, este é mais ou menos um resumo de Provérbios, que o Senhor possa guardar essa palavra em nosso coração, e que ela possa dar frutos, né? Vamos terminar, então. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Alguém podia orar, então, para nós, terminando esse tempo? Raquel? Sim? Oi, Raquel. Oi? Eu assim, acho que o capítulo 8 é maravilhoso, né? Capítulo 8 de Provérbios. Sim. Que fala, acho que fala do próprio Jesus, né? Como sabedoria, né? Isso mesmo. Fala assim, o capítulo 8 é a personificação da sabedoria, né? O Senhor Jesus Cristo. Ele é muito lindo. Então, realmente são muitas coisas que a gente precisa estudar nesse livro, queridos. Esse capítulo 31 e mesmo o capítulo 8, se a gente for estudando e for lembrando de passagens na Bíblia, isso enriquece muito o nosso estudo.
Então, vocês podem fazer isso em casa, né? Estuda, por exemplo, capítulo 8, a gente lê, igual o Denise falou, isso é importante mesmo, e ver aquilo que você vê, como você vê Jesus nesse capítulo. Vai lembrando ali do Novo Testamento, da vida de Jesus, das profecias. É assim que a gente estuda a palavra, certo? Isso enriquece muita gente. É verdade, é isso mesmo. Foi muito bom ter lembrado, Denise. Vamos orar então para terminar, queridos, que eu queria só falar de novo, que algumas irmãs não estavam aqui quando a gente falou. Então, eu já vou falar de uma vez. É porque a gente está pensando, esse livro de Provérbios foi o último livro estudado do Antigo Testamento. Com a graça de Deus, nós conseguimos passar por todo o Antigo Testamento, foi muito rápido, mas só para a gente ter uma noção geral, né? Estão gravadas aí as aulas todas, eu acredito. E nós vamos agora dar eu conversei com algumas irmãs, nós vamos dar assim, um intervalo agora de umas 2 ou 3 semanas para a gente entrar no Novo Testamento, se as irmãs quiserem, né? Que a gente continue no Novo Testamento. Inclusive, a Edmé falou que vai compartilhar alguns livros conosco, isso é uma coisa muito preciosa, a gente precisa aproveitar isso, né? Mas a gente vai dar um intervalo para as irmãs terem um tempo assim, de descanso, também se quiserem rever alguma coisa, fazer alguma pergunta, né? Para a gente solidificar mais ou menos esse tempo. As irmãs concordam com isso? Sim. Então, tá. Então, nós vamos fazer assim. Então, seria isso. Eu gostaria, então, que alguém orasse, terminando esse nosso período. Irmãs, eu queria agradecer muito a presença das irmãs, a paciência, né? E muitas irmãs estiveram aqui desde a primeira aula, né? Eu sei que não é fácil, o horário até é um pouco difícil para as irmãs como dono de casa, mas que o Senhor possa ter ganhado mais o nosso coração nesse tempo e que a gente possa realmente ter conhecido mais o Senhor, né? Esse é o nosso objetivo. Não é tanto conhecimento intelectual, mas é conhecer mais o Senhor. Alguém ora para nós, então, queridos, agradecendo todo esse tempo e a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, né? Dona Raquel, bom dia. Bom dia, irmãs. Queria tirar uma dúvida. Como que a gente faz para ter acesso às outras aulas? Porque eu entrei no livro de Eclesiastes, eu comecei a fazer parte do grupo e eu queria conhecer um pouco as outras aulas. É só me mandar uma mensagem lá no grupo, como que é seu nome? Cecília. Cecília, porque tá Rogério aí escrito. Cecília, me manda uma mensagem lá que eu encaminho no seu particular todo o material e todos os links das gravações anteriores, tá? Tá bom, irmã. Muito obrigada. De nada. Então é isso. Valeu para todo mundo aí, né? Dona Raquel. Oi, pode falar, sim. Agradecer mesmo esse tempo, foi muito precioso. A minha, assim, então, né, que estudo muito sozinha a Bíblia, foi, sim, um parceiro sem igual. E eu queria sugerir, não sei se as irmãs têm o mesmo pensamento, né? Eu, às vezes, é por causa da minha dificuldade. Talvez a gente ir um pouco mais devagar no Novo Testamento, para a gente ter um tempo maior de estar realmente estudando aquilo que a senhora explana. Porque eu acho que a Bíblia é tão rica e, às vezes, eu estou tendo um pouco de dificuldade de conseguir estudar. Tudo que, quando a senhora dá aula, né? Aí eu vou estudar aquilo e, às vezes, eu não consigo estudar e ler o próximo livro. Não sei se é uma dificuldade minha. Aí talvez a gente depois conversar isso no grupo. Cíntia, desculpa. Eu acho que eu perdi um pedaço. Você está querendo que eu indique um livro? Não, eu falei o seguinte, eu estou tendo dificuldade de estudar a gente ver um capítulo todinho na aula da senhora, muito rico. Depois que eu assisto essa aula, aí eu vejo que eu tenho tanta coisa ali para realmente estudar, depois que eu vejo essas explicações, aprendo, e ainda tem um novo livro para ler, né? Da próxima sexta. Eu estou achando muito rápido, eu não sei se todo mundo tem essa mesma sensação. Talvez no Novo Testamento, se todo mundo pensar assim, a gente um pouquinho mais devagar. Ou a dificuldade é só minha. Se for, eu vou pegar umas aulas para ver aí. Eu concordo. Não, Cíntia, eu compartilho com você. Eu acho que era ficar assim, um mês ou mais estudando um livro só, mas eu acho que o objetivo nosso vai chegar aí. É o que a gente falou, a gente está tendo uma visão panorâmica, tem que ser rápido, senão a gente vai se prender no livro, eu acho, né? Uma empatada da opinião dela.
A vontade nossa, por exemplo, é ficar agora 3 meses em Provérbios estudando, né? A gente tem vontade. Eu também sinto da mesma forma, quero compartilhar, porque eu sinto da mesma forma, né? Que eu falo assim, nossa, eu tenho que estudar muito mais esse livro. Mas o objetivo realmente nosso assim, é estudar o estudo panorâmico geral e depois a gente pode voltar mais tempo em cada livro, né? E pega um livro só, pega lentamente, não sei se é isso aí que a gente estava... Eu pensei assim, Dani, por exemplo, agora ela deu Provérbios, né? Aí a hora que eu vou estudar, eu já tenho uma visão mais profunda, ou talvez uma visão nova do livro. Aí se a gente volta naquele livro depois de uma aula, ter uma outra aula, eu acho que, eu não sei, eu acho que a nosso proveito aqui seria assim... ou talvez, então, abrir seria assim, uma semana a mamãe falasse, e aí ela abre, e na outra semana as irmãs compartilham, aí vocês colocam, eu acho que até isso aí é interessante, tira dúvida, ou mesmo compartilhar o que o senhor falou, né, mas você também pode Isso, eu acho dessa forma. Eu acho que nesse ponto a Cíntia tem razão, né? Talvez a gente aproveitasse mais, porque realmente quando a Raquel traz o conteúdo, a gente abre muita assim as perspectivas de estudo, né? Então, gente, olha, é o seguinte, na realidade a gente não pode esquecer que nós estamos fazendo um panorama. O panorama é igual Deus falou com Moisés. Moisés, você sobe lá naquele monte, você vai ver a terra de longe. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo um panorama rápido por cima dos livros. Então, depois, a gente pode se deter num livro e aí a gente pode fazer um estudo mais aprofundado. Isso é só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, igual eu falei assim, no livro de Provérbios, como é que vocês podem estudar o capítulo 8, o capítulo 31, como é que nós podemos estudar? E é o seguinte, isso nunca vai esgotar. Cada vez que a gente estuda, a gente pode passar um ano no livro, a gente não esgota o livro. Mas o que acontece? A gente pode depois se deter, a gente pode fazer o Novo Testamento mais devagar, mas eu fico assim, achando que talvez as irmãs vão desanimar se a gente for fazer um negócio assim mais lento, entendeu? Talvez algumas irmãs não vão, não sei. A gente pode pensar, orar sobre isso, né? Assim, igual a Daniele propôs, uma aula você dá e outra aula a gente compartilha, pergunta, tira dúvidas, traz questões. O que você acha? Pode ser, a gente pode tentar fazer isso e ver se flui, tá? Ver se flui, se não faz assim, mas esse flui. A gente pode tentar fazer isso, sim, agora com o Novo Testamento. O que as irmãs acham também, né? Duas aulas por cada livro, né? A gente pode fazer isso. A dona Raquel, numa semana, ela explana sobre o livro todo. Na outra semana, a gente tira dúvida. Mas a gente limita só a uma semana de tirar dúvida, porque senão fica muito prolongado, né? E aí demora muito para ela dar o panorama todo do Novo Testamento. Isso, seriam 2 aulas cada livro. Sim. Ok. Vamos tentar fazer isso então, né, querido? Sugestão, viu, gente? Então, gente, Deus abençoe muito. Alguém ora aí para nós, agradece esse tempo, que só a misericórdia de Deus, né? Se não for Ele mesmo, nós não conseguimos nada. E alguém ora aí para nós, por favor. Ai, Senhor, eu quero mesmo colocar na Tua presença, Pai, a vida da dona Raquel, de todas as irmãs aqui, Pai, que tiraram o mesmo tempo para aprender mais do Senhor, Pai. Pai, muito obrigada mesmo. Como a dona Raquel fala, só a misericórdia do Senhor, Pai, para nós podermos entender uma palavra tão rica, Pai, e tão viva, Senhor. Mas muito obrigado, Senhor, por esse tempo, e que essa palavra não realmente entranhe nos nossos corações, que todo esse tempo que passamos aqui juntos, Senhor, seja um tempo mesmo para a gente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ensinou, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que esse ensinamento possam vir à nossa mente, ao nosso coração, nos momentos necessários, Senhor. Amém, Senhor. Que essa palavra realmente edifique a nossa vida e que essa palavra possa nos enriquecer nosso relacionamento com os outros, onde nós possamos refletir a luz de Cristo, Senhor. Amém, Pai, Senhor. eu te peço a tua bênção sobre a casa da dona Raquel, Senhor. O Senhor esteja mesmo abençoando ela, seu Paulinho, Pai, com saúde, Pai, com harmonia, com união, Pai. Eu peço mesmo que o Senhor continue trazendo sabedoria a ela, porque tem mesmo
o coração aberto para partilhar tudo aquilo que o Senhor tem trazido a elas, Senhor. Amém. Eu te agradeço, peço a tua bênção sobre a vida de cada irmã aqui, Pai, de cada um que está aqui. Amém, Senhor. Pai, que o Senhor possa mesmo, Pai, estar falando ao coração de nós. E essas dicas, Pai, que nós possamos ter um tempo mesmo de aprofundar esses estudos, um tempo na presença do Senhor, que o Senhor possa vir a falar aos nossos corações, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor abençoe cada uma, a casa de cada uma, em nome de Jesus, viu? Amém. Muito bom estar junto com vocês, viu, irmãs? Foi um tempo muito precioso. Obrigada, Raquel. Viu? Muito obrigada. Muito bom. Deus te abençoe. Beijo no Maravilhoso, coração. dona Raquel. Muito obrigada. Beijo no coração. Estaremos